A paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Estamos aqui por intermédio deste canal de bênção, preparando o caminho do Senhor Jesus, para juntos estarmos aprendendo da palavra de Deus. Hoje com uma palavra para abençoar a tua vida, pois a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Hoje é 31 de março de 2024. Estamos aqui neste dia de hoje para mais uma meditação da palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa ou onde você estiver agora, grife esses versículos que vão aparecendo, pois isso é muito importante para que você faça uma boa meditação da palavra do Senhor. Uma palavra poderosa que está em Salmos 46, quem sabe você já tenha ouvido. Salmos 46, verso 10 e 11, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o que diz o Senhor para você, para mim, para nós que estamos aqui juntos ouvindo a palavra de Deus. O Senhor está dizendo: aquietai-vos, aquieta-te, fica quieto e saber que eu sou Deus. É o que o Senhor está dizendo, pois aqui é a palavra de Deus, é o próprio Senhor falando com todos os seres humanos. E a palavra diz: aquietai-vos, fica quieto, fica aí na tua, fica tranquilo e veja que o Senhor é Deus, pois o Senhor ele está conosco, como diz aqui ainda. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, pois o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro. Ele está aqui bem presente no momento da angústia. Deposita tua confiança no Senhor, pois se você tem fé, você tem confiança, pois a fé é exatamente isto, confiança. Então confia no Senhor e Ele está te dizendo: aquieta-te, fica quieto. Confia no Senhor. Pois ainda diz aqui em Salmos 40, verso 4, diz assim: bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Ou seja, o homem que coloca a sua confiança no Senhor, ele é bem sucedido em tudo que ele fizer. Então, se você diz que crê em Deus, que você acredita no Senhor de verdade, deposite a tua confiança nele, pois bem-aventurado é o homem que coloca a sua confiança no Senhor. Tudo que ele fizer será bem sucedido. Eu quero também, por meio desta palavra, contar a história de 3 homens na Bíblia que fala lá em Daniel, capítulo 3. Quem sabe você já ouviu essa história aí. E você que não ouviu ainda, terá a possibilidade de ouvir agora. Que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses foram o nome que eles receberam de um rei chamado Nabucodonosor, pois os verdadeiros nomes destes 3 eram Misael, Azarias e Ananias. Esses 3 homens, junto com Daniel, eles foram levados com todo o povo para a Babilônia como escravos. Eles foram levados pelo rei chamado Nabucodonosor, pois foi o próprio Senhor que permitiu todas as coisas. E lá na Babilônia, esse rei chamado Nabucodonosor, ele levantou uma
estátua de ouro e fez com que todos se prostrassem quando ouvisse o som das trombetas, de todo tipo de instrumento. Quando se tocasse, era para que todos se curvassem diante da sua imagem, a imagem de ouro que ele levantou. E esses 3 homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram. E o rei Nabucodonosor havia lançado um decreto que quem não se dobrasse quando ouvisse os instrumentos tocar, não se dobrasse diante da imagem, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E esses 3 homens, eles não se dobraram, pois a confiança desses homens estava no Senhor. E eles não se prostrariam diante de imagens, pois a confiança desses homens estava no Senhor. E o rei fica sabendo disso. Algumas pessoas vão e falam para o rei e diz: "Ó rei, tu não lançasse um decreto que aquele que não se dobrasse diante da imagem quando ouvisse o som dos instrumentos, ele seria lançado na fornalha de fogo ardente?" E o rei manda chamar esses homens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, e pergunta para eles: "É de propósito que vocês fazem essas coisas?" E olha o que Sadraque, Mesaque e Abednego respondem para o rei da Babilônia. Em Daniel capítulo 3, versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: "Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste." Olha o que eles respondem para o rei. Pois a confiança desses 3 homens estavam no Senhor. A confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no Senhor. E o rei fica furioso quando ouve isto e manda aquecer ainda mais a fornalha, 7 vezes a mais do que o normal. E o rei dá o decreto que é para amarrar esses 3 homens e lançar eles na fornalha. A Bíblia diz que os homens que foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha morreram só da temperatura. Mas esses 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, eles caíram lá dentro e nenhum fio de cabelo deles se queimaram. E o rei, ele fica impressionado. A Bíblia diz no versículo 24, em Daniel 3, versículo 24: "Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados?" Responderam ao rei: "É verdade, ó rei." Disse ele, porém: "Eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses." Olha o que o rei Nabucodonosor, ele fica impressionado ao ver essas coisas. Esses 3 homens que foram lançados, agora ele não está vendo 3, mas 4. Pois o próprio Senhor estava no meio da fornalha de fogo ardente, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, e nenhum fio de cabelo dele se queimaram. Isso aqui é grandioso, isso aqui é maravilhoso, essa palavra aqui é uma bênção. Louvado seja Deus. Você vê que quando Deus coloca alguém em uma situação em que
que nem essa de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele já tem a solução para todas as coisas, pois a confiança desses 3 homens estava no Senhor, independente do que eles iriam passar. A confiança deles estava no Senhor. Então confia no Senhor, pois a palavra que nós estamos meditando aqui agora é essa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esses 3 homens, eles estavam distantes da sua terra natal, mas lá naquele lugar, na Babilônia, eles fizeram a diferença, pois eles não se corromperam. Eles permaneceram firmes naquilo que eles acreditavam. E o Senhor honrou a fé desses 3 homens. O Senhor honrou eles. Então, aproximando-se, diz a Bíblia, da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E a Bíblia diz aqui que eles nada sofreram com isso. O rei ficou impressionado. Você vê que Deus honrou a fé deles. E esse rei, chamado Nabucodonosor, agora vai lançar um decreto. Versículo 29, em Daniel 3, versículo 29. Depois você medita aí com mais paciência nesse capítulo 3 de Daniel. E eu creio que o Senhor ainda te revelará mais coisas extraordinárias. E diz assim ainda em Daniel 3, 29. Por isso, esse aqui é o rei Nabucodonosor agora falando. O rei que ficou furioso pela fé daqueles homens, por aquilo que eles confiavam. O rei que havia ficado furioso e agora fica impressionado, reconhece que não há outro Deus que possa livrar como o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E diz: por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Você vê que Deus honrou a fé desses homens e fez com que eles fossem muito prósperos, pois o próprio rei lançou um decreto que aqueles que blasfemassem contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem suas casas como um entulho, pois ele disse: não há outro Deus que possa livrar desta maneira como o Deus deles. Você vê que isso aqui é extraordinário, meus irmãos. Então você que ouve esta palavra agora, acredite que se você está nessa situação, diante deste problema, pois isso aqui foi um problema que eles estavam de cara para o problema, para a situação, e eles não se dobraram. Eles continuaram acreditando. A convicção daqueles homens na fé que eles tinham no Deus que eles serviam. Então acredite no Deus em que você serve, o Criador de todas as coisas. Pois o Senhor honra aqueles que honram a Ele. E o Senhor há de te honrar. Então, como diz o Salmos 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração. Fica tranquilo. Como diz ainda em Romanos 10, verso 11.
Porque a Escritura diz: todo o que nele crê nunca será envergonhado. Todo aquele que crê no Senhor, ele nunca será envergonhado. Assim como Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abednego pela confiança que eles tiveram, assim também o Senhor há de te honrar. Você crê nesta palavra? Então receba. Aquieta-te, fica quieto, olhe e veja, pois o Senhor, Ele é Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.